Olá galera, final de semana, mente livre, né? Satisfação pessoal, né? Investimentos, lucro, né? Se você, né? Já? Né? Está aí o link no vídeo anterior que eu fiz da publicação do meu livro, né? O livro, né, é o primeiro passo que as pessoas precisam de dar para ativarem a chave mental da prosperidade, entendeu? Porque sem as... É como, por exemplo, nós estamos envolvidos num sistema, né? E a minha vida diversificada de maneira... olha a minha experiência de vida. Eu já morei em 4 continentes totalmente diferentes culturalmente, cada um com a sua maneira de interpretar a realidade, certo? Se nós, no sistema que estamos inseridos, não prosperamos, é porque de alguma forma a linguagem do dinheiro não está envolvida na sociedade à nossa volta. Entendeu? Então é preciso ter assim, se a linguagem não está, vejam bem isto filosoficamente e psicologicamente falando, se a linguagem à nossa volta não nos ajuda a prosperar porque a gente não pensa sobre o assunto, nem faz investimento algum, por exemplo, porque existem 2 tipos de investimento. O investimento que a gente faz em nós mesmos, e por isso é que eu, por exemplo, se eu ponho um livro, um guia prático para você ativar a chave mental, você tem que ter a curiosidade e a força. Eu vou primeiro estudar, vou tirar as minhas anotações, vou chegar às minhas conclusões, porque o que eu digo é, se não tem uma linguagem do dinheiro dentro de si, você automaticamente está bloqueado, está travado, trava. Então você passa a ter crenças que diz, não vou correr riscos, não vou fazer aquilo, e fica no e isso é estar travado. Quando eu digo às pessoas, investe assim, e depois para tirar o dinheiro, está travado, está com medo de perder dinheiro. Uma pessoa para ganhar dinheiro tem que perder dinheiro. Não, por exemplo, eu invisto na Bolsa de Valores. Eu primeiro comecei com valor baixo para aprender nas plataformas. E comecei logo pela plataforma mais difícil de todas, logo. Entendeu? Porque existem umas plataformas que são melhores do que outras. Aviso já. E eu comecei, ganhei e fiz 48 movimentações dentro da Bolsa. Dupliquei o meu valor e pensei que já podia apostar em grande. E foi nesse momento que eu perdi tudo. Porquê que eu digo isso? Porque foi bom. Eu aprendi como é que se ganha e como é que se perde. Então, a partir daí, eu estudei mais sobre o assunto, né? Para mudar de vida. E ainda tentei, quando fiz o desbloqueio total, eu disparei investimentos em todos os sentidos. Em dropshipping, né? No Shopify. Desculpem. No Shopify, no e-commerce e tudo, né? Só que eu digo assim, se eu já estou na prosperidade e eu entendi como é que funciona a linguagem do dinheiro, por que não ser generoso e entregar às pessoas o conteúdo que eu absorvi que mudou a minha vida, que também pode incluir nelas a ativação e o destravamento das crenças que podiam fazer ela prosperar, entendeu? Então o que eu falo, né, e com exemplos e regras, existem regras para tudo, né? Eu, por exemplo, se eu for agora lançar um livro sobre como fazer investimentos na Bolsa, por exemplo, na Bolsa de Valores, eu prefiro que você já tenha lido o primeiro livro, porque senão que adianta você ler um livro sobre como investir na Bolsa se você ainda não fez um desbloqueio da prosperidade na sua vida? Porque a riqueza só vem quando a gente define o caminho. E o caminho é a prosperidade. Prosperidade não é riqueza. Riqueza é no final, é depois, é quando a gente já... É a mesma coisa que plantar uma árvore, a gente tem as sementes. Se a gente não tem sequer sementes, a gente vai ter que trabalhar para ter as sementes. É? A gente planta as sementes, primeiro que cresça a árvore e dê os frutos, o lucro dos frutos, é todo um caminho da árvore a crescer. E é isso que você tem que fazer. Só que depois existem investimentos, e isso que também eu explico, que é, imagina um copo de água. Você para beber um copo só pode beber quando o copo encher.
e você tem uma gotinha lá caindo. Pim, todo dia cai uma pinga. Tim. Você vai poder só beber o copo de água ao fim de uma semana, porque a pinga está demorando muito a cair. E quando eu digo, imaginem, pinga de água, uma gota de água, imaginem dinheiro. Se não está pingando nada, ou se você trabalha e demora um mês para receber um saláriozinho de mixaria, cara, você vai ter que se esforçar ao dobro, sair da sua realidade, vai ter que fazer alguma coisa diferente, porque o que está fazendo não está mudando em nada a sua vida. Então, primeiro, entenda a linguagem do dinheiro, inclua esse destravamento, dê o primeiro passo, leia um guia prático que o orienta, compre mais livros sobre vários assuntos diversos dentro da área que você quer focar futuros investimentos. Tem tanta coisa, tem gente que tem mais gente para comércio, tem gente que tem mais jeito para investimentos, tem gente que tem mais jeito para isto e para aquilo. Então, dentro daquilo que vocês veem vídeos sobre o assunto, hoje em dia até a internet está aí, ensina tudo para nós. Coisa que há 50 anos atrás era muito mais difícil, né? Por exemplo, porquê que há 50 anos só os judeus conseguiam investir na indústria? Porque eles tinham a linguagem e dividiam entre eles. E aí juntavam-se 3 ou 4 judeus com dinheiro, montavam uma fábrica. Quando essa fábrica dava lucro, eles montavam a segunda, já dividiam entre eles 2 fábricas e um dia cada um vai ter a sua fábrica, porque eles continuam a investir em fábricas e os 5 que se juntaram, hoje em dia cada um tem a sua. Entendeu? Então, por exemplo, tudo isto aqui, tudo começa por um destravamento das crenças, né? E aí você destrava as crenças e cria objetivos, que em inglês é os goals, né? Chegar do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, como transformar 100 em 200, 300 em 500, 500 em 1000, sair dos 4 dígitos, passar aos 5 dígitos, chegar dos 5 dígitos, passar aos 6 dígitos. Então, pronto, a linguagem do dinheiro está aí, só que as pessoas, como estão presas numa realidade que nunca saíram dali, não entendem essa linguagem. Essa linguagem existe e Deus quer que a gente caminhe na prosperidade, entendeu? A passos largos, né? Deus quer que a gente aproveite a vida, né? Porque, por exemplo, o homem que cria os templos não é a casa de Deus. O homem diz que é a casa de Deus, não é a casa de Deus. A casa de Deus é o mundo que Deus criou. Porque quem criou os templos foi o homem. Então, nos templos eu posso fazer reflexão sobre a fé. Confessar os meus pecados, reflexão. Mas se eu subir uma montanha, certamente Moisés e assim, quando é que conseguia falar com Deus? Quando estava lá no topo da montanha. Então, no mar, né? E tudo. Por exemplo, há um ditado chinês que diz: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu prospero. Então, entenda. Se você, quando estuda, faz anotações, você digitaliza no seu cérebro um entendimento, né? Quando você fica perdendo tempo no celular com besteiras, no dia seguinte você já não se lembra, porque é entretenimento. Entretenimento é ilusório. Investimento, aprender em educação, como aquilo que a gente precisa para prosperar, isso são outros 500. Então é aí. Quem comprar o livrozinho lá, com 12 páginas, né? Quem entra no site só vê 10 páginas, que foi a primeira edição que eu lancei, então eles registram as informações do lançamento, que eu validei o produto primeiro, fiz as atualizações, transformei em e-book, que é quem compra em celular recebe o formato em celular, quem compra por um tablet recebe o formato para ter no tablet, e quem compra está no computador, consegue ter acesso pelo computador. Então, pronto, preferi fazer assim na via eletrónica. Também é um guia prático. E lá tem os exemplos, os conceitos, né? Explica e dá exemplos. E tem fórmulas, né? Fórmulas que é para pôr em prática aquilo que a gente está entendendo sobre aquele assunto. E a partir daí, quem estiver nesse patamar, automaticamente caminha para poder entender como é que se fatura o primeiro milhão.
sem mais delongas, nos vemos aí no próximo vídeo e toca ativar a chave mental. Então, porquê? Veja bem o título do livro. Veja bem o título. Só pare quando ficar rico. É uma crítica invertida. Porquê? Se você não fatura nem um dólar, ou um euro, ou seja lá o que for, ou um real, se você não fatura enquanto dorme, por exemplo, afinal quem está parado é você, porque não tem nenhum investimento. Entendeu? Então, está vendo? Você comporta-se como se já fosse rico e não caminha sequer a passos largos para chegar ao primeiro milhão. Então, que adianta, né? Pronto, então é isso. Sem mais delongas, até à próxima.